só gosto do Mulher.com, mas gosto de receber convidados especiais. E eu tenho aqui hoje o doutor Giovanni e a doutora Cíntia conosco, nos ajudando aí a entender esse mundo de dívidas que a gente entra e a gente muitas vezes não pensa que um dia essa dívida pode crescer e não toma as devidas precauções ou atitudes necessárias defendendo os seus direitos, porque muitas de nós não sabemos quais são os direitos. Então, mais uma vez, bem-vindo, doutor Giovanni, bem-vinda, doutora Cíntia. Muito obrigada. Obrigado, Rita. Sempre um prazer estar com você. Muito bom. Doutora Cíntia, né, pensando até no seu conhecimento também, e eu já falei aqui da doutora Cíntia, é administradora, advogada, especialista em direito econômico, contratual e tributário. E nós temos aqui algumas perguntas justamente trazendo para esse âmbito seu de trabalho. Mas antes de nós começarmos até a fazer a pergunta e passar a dúvida da nossa telespectadora, nós falamos sobre endividamento e eu citei no começo do programa o cartão de crédito, que é um deles, né? Mas os 4 principais tipos de endividamento do nosso brasileiro, do nosso povo brasileiro, quais são? Hoje a maioria dos índices, eles vêm do cheque especial, do cartão de crédito, do crédito pessoal, né, principalmente, e algumas dívidas oriundas de alguns bens de consumo, de insumos aí desnecessários ou até que realmente não fazem parte do dia a dia. Mas cheque especial, cartão de crédito e o empréstimo pessoal realmente são os campeões. Olha, e quem não entrou algum dia num destes, ou num cheque especial ou num cartão de crédito? Acho que todo mundo passou já o seu aperto, né? Já teve que buscar um dinheirinho emprestado para cobrir aquele, que depois ficou devendo aquele. Eu acho que a maioria das... Agora, existe formas de nós nos protegermos? Quais são os direitos da pessoa que entrou nessa dívida, subiu demais, os juros... Tem esse consumidor que usou esse cartão de crédito, ele tem algum direito ou ele falou, a dívida cresceu, o banco colocou lá em cima e agora você tem que pagar e pronto, acabou? Não é assim? Não. Na verdade, hoje, a partir de 1º de julho desse ano, existe uma lei específica, né? E por isso que o assunto realmente é bem extenso e o consumidor não sabe dos seus direitos. E existem direitos novos, jovens, que acabaram de nascer, que é o caso da lei do superendividamento, por exemplo. Ela prevê uma forma de parcelamento, uma forma de você postergar esse pagamento, de você juntar outras dívidas, né? Essas dívidas não podem ser de caráter de produtos de consumo de luxo, não podem ser tributárias, algumas outras situações, mas típicas como água, luz, o financiamento de veículo, também não pode ser habitacional, mas dívidas com cheque especial, com cartão de crédito, essas dívidas podem ser juntadas e haver um plano de pagamento para que você deixe de ser um inadimplente e comece a adimplir novamente essas dívidas de uma forma que você consiga fazer os pagamentos efetivos e que isso não venha, né, a ferir ou que isso não venha machucar o seu dia a dia com relação ao que você precisa de necessário para sobreviver em casa. Então, por exemplo, se eu tenho essas várias dívidas do cartão de crédito, cheque especial, mais isso, eu tenho como compilar tudo, fazer uma renegociação com todas elas, para que isso também não interfira no meu orçamento e eu consiga saldar essas dívidas. Exatamente. É como se ela fosse, na verdade, uma espécie aqui de recuperação judicial da pessoa física, que ela já é prevista na pessoa jurídica. As empresas já conseguem fazer isso hoje, né? Então, essa lei ela veio exatamente para você privilegiar aquela pessoa que de boa fé adquiriu algumas dívidas e que hoje ela se tornou insustentável, seja por um motivo ou seja por outro, mas que ela não consegue, sem ferir a subsistência da sua própria família, manter mais isso. E quando ela passa a ser inadimplente, a primeira coisa, ela deixa de ter nome, né? E passando a deixar de ter nome, ela acaba arrumando mais dívidas, né? Contraindo mais dívidas. Então, essa lei vem privilegiar essa pessoa para que ela possa voltar ao mundo social normal, porque uma pessoa que está com o nome restrito, realmente, ela já muda, inclusive, sua própria rede social, sua própria rede de relacionamentos, e ela começa a sofrer muito com isso. E a lei vem dizer, não, se você quer pagar, você adquiriu essas dívidas de boa fé, você pode. Principalmente aquelas que você adquire de boa fé e que você é induzido a erro para contrair essas dívidas. São aqueles cartões de crédito oferecidos a juros zero, aqueles cartões de crédito oferecidos a taxa zero de adesão, e quando você vai ver no seu contrato, você não tem juros zero, ou se tinha, eram 1 ou 2 dias, mas você passou por 5 dias, já está devendo aqueles 5 dias totais.
você tem 10 dias sem juros, mas no 11º você já paga 11 e a pessoa está iludida. Ou seja, esses canais realmente de comunicação que vêm iludir o cliente para que ele adquira o produto e acabe se endividando efetivamente, eles também têm que se responsabilizar por essa insubsistência, têm que se responsabilizar por essa situação que passa o contribuinte, que passa o consumidor. E, em razão disso, eles vão ter que aceitar um plano de pagamento feito para a justiça, normalmente, em que esse consumidor consiga, novamente, adimplir as suas dívidas sem realmente que isso venha influenciar na sua família, na sua subsistência. No caso de um cartão de crédito, a pessoa vai fazer uma compra e existe na loja já o cartão de crédito da própria loja, já com alguma outra financiadora e etc. E essa loja fala, não, mas você está comprando aqui, você tem direito a um cartão de crédito. E essa pessoa falou, não, mas eu não preciso de um cartão de crédito. E aí, mas não, aí acaba saindo, ela passa todos os documentos, faz o crédito, achando que vai ter um carnê, e no fim vem um cartão de crédito e vem tudo isso. Mesmo que a pessoa tenha dito, eu não quero, e esse cartão veio no nome dela, ela tem como cancelar isso? A dívida veio no cartão de crédito, ela tem algum direito em relação a isso? Com certeza a pessoa... Hoje, na verdade, antes da própria lei do endividamento, já havia uma proibição legal de que as operadoras de cartão de crédito, ou mesmo essas que adotam as próprias bandeiras das operadoras, elas emitam os cartões de crédito diretamente ao consumidor sem que haja uma adesão ou um pedido específico desse consumidor. Então, quando você recebe o cartão em casa, você tem que aprender a saber quais são também as suas obrigações. Você deve comunicar imediatamente ao emitente daquele cartão de que você não quer aquele cartão efetivamente, ou você, ainda que não comunique, você não faça uso. Porque, via de regra, você viu o cartão, achou ele bonitinho, achou ele estratégico, você acaba passando ele numa situação e você ativou. Essa ativação do seu cartão de crédito pode significar uma adesão tácita, pode significar uma aceitação tácita, e aí você não poder mais discutir a remessa daquele cartão. Aí tem que aceitar. Aí acaba aceitando. Mas se você não usar e imediatamente comunicar, pode até comunicar o PROCON, é muito interessante que você faça isso, mas a operadora ou a bandeira daquele cartão de crédito de que você não tem interesse naquilo, que eles devem se abster da cobrança de qualquer valor, é a melhor situação para você evitar realmente uma dor de cabeça posterior. Doutora Cíntia, no caso, por exemplo, a pessoa que tem o cartão de crédito, ela tem uma data para fazer o pagamento. Correto. E a pessoa, quando não tem o valor total para pagar aquele cartão? E aí ela vai, tem a oferta do cartão de crédito, pagamento mínimo, ela fala, pagamento mínimo eu posso pagar. Exatamente, aí começam os problemas sérios, né? Que, na verdade, a taxa do cartão, a taxa de juros, para quem não paga pontualmente o valor total da fatura, varia no Brasil entre 250% e 700% ao ano. Uau! Ao ano. É uma taxa astronômica. Se você aplicar o seu dinheiro, hoje não tem uma aplicação que dê 1% ao mês, ou seja, não dá 12% ao ano. E o cartão de crédito, se você não for pontual, você vai pagar entre 250% e 700% de juros. Ou seja, é a pior opção de crédito que existe. Se você chegou no dia do vencimento da fatura do cartão, aí oferecem lá o mínimo, o pagamento mínimo. No próximo mês, se você não adquirir mais nada, vai vir o valor maior do que aquele que você pagou só o mínimo. Ou seja, não entre nessa. Chegou no momento de pagar o cartão, não tem o dinheiro, busque outras formas alternativas junto ao seu banco, junto a financiadoras. Parente é difícil, né? Ninguém vai emprestar o dinheiro para pagar o cartão. Mas, assim, busque outras alternativas com juros muito menores que existem disponíveis no mercado para você quitar aquela dívida integralmente e para que você consiga enquadrar dentro do seu orçamento esse valor, para você não ficar devendo eternamente o mínimo do cartão de crédito, né? Porque não existe limitação governamental para as taxas de juros do cartão. Então, eles trabalham de acordo com o mercado. O governo entende que o mercado se autorregula, a concorrência entre os bancos se autorregulam, mas esse é o valor mínimo que tem disponível no mercado hoje. Na verdade, eles abusam. Porque não tem regulamentação governamental, né? Aí é uma questão do liberalismo econômico, que entende que o próprio mercado se autorregula. E, na verdade, acaba que o consumidor é o prejudicado nessa história, né? Vai pagar o pato. Com certeza. Vai pagar o pato. Então, só assim, reforçando, fazendo um resumo disso, quem tem cartão de crédito,
ou controle os seus gastos o mês todo para, na fatura, na data do vencimento, pagar Quitar, o saldo exatamente, total daquele mês. Consumido no mês. E nunca pagar o mínimo, porque os juros eles vão crescer e vão triplicar esta dívida. A pessoa nunca vai sair, vai virar uma bola de neve. Os juros são astronômicos, dificilmente ela vai conseguir sair daquela dívida só com a renda mensal. Porque se ela extrapolou no mês, dificilmente ela vai recuperar no próximo mês aquele valor. Então, busque outras alternativas, como foi falado anteriormente, do crédito pessoal. Até o cheque especial, os juros é muito menor que o cartão de crédito. Crédito pessoal, dentre outros empréstimos disponíveis nas instituições bancárias, saldar o valor total do cartão para depois você quitar essa outra dívida que você consiga pagar mensalmente. Agora, nunca fique devendo o cartão de crédito. São os juros mais altos do mercado. Essa dica é boa para muita gente, com certeza. Já que você citou o crédito pessoal, hoje nós temos o crédito pessoal, que qualquer pessoa pode fazer, mas existe também aquele para o aposentado, né? E aí, às vezes, você falou assim, vai procurar um parente, o parente não empresta. Mas só que os juros para o aposentado é um pouco menor. E as famílias acabam abusando disso. Ou seja, mas de qualquer forma é um empréstimo, Sim. É um crédito pessoal. E a pessoa tem que saldar essa dívida também. Tem muita gente no Brasil, vocês têm noção de quantas pessoas, assim, entram nesse crédito pessoal e depois para sair também é uma luta? Veja, a própria lei que nós citávamos agora, que ela fala do superendividamento, ela fala a respeito disso, dessa indução ao erro, né? Porque como esses créditos são saldados, são pagos diretamente pela fonte pagadora, quer seja de pensão, quer seja de pensão por morte, quer seja aposentadoria, ou mesmo daqueles trabalhadores que estão nativas em estatais ou algumas outras empresas que fazem convênio com a instituição bancária, eles acabam se induzindo ao erro no sentido de que ele não precisa ter nome, não precisa ter nenhum tipo de problema com restrição no nome, ele pode ter restrição à vontade, porque o pagamento é garantido por essas instituições. Então, o banco não está preocupado com a possibilidade de pagamento, porque o pagamento ele já é garantido. E aí se junta 1, 2, 3, 4 instituições que, mesmo sabendo que essa pessoa não vai conseguir pagar, porque os métodos de consulta hoje, seja ele o cadastro positivo, seja ele o cadastro negativo, mas viabiliza que a instituição, né, que vai fazer o empréstimo, ela veja a possibilidade de pagamento dele ou não e quais são as outras dívidas que ele tem. Mas elas não se limitam. Então, 3 ou 4 operadoras, elas emprestam os valores, porque sabem que vão receber. Mas o que vai acontecer com o salário, com o soldo ou com a pensão, etc. da pessoa? Vai zerar. E ela acabou entrando nisso pela indução, realmente, da propaganda, a indução e erro de que essas instituições colocaram na mente dele que era possível pagar, que os juros são menores. Não são. É mentira isso. Porque os juros são bem maiores do que a praticada no mercado. Se você tem juros para você buscar um empréstimo pessoal e você tem nenhum problema de restrição, um cadastro positivo muito bem pontuado, garantias reais de pagamento daquilo, as taxas não chegam a 1% em muitas instituições. E essas instituições que fazem o pagamento, que fazem o empréstimo consignado em folha de pagamento, os juros, a média, é em torno de 3% a 6%. Não é pouco. Né? Às vezes chega a ser maior do que o próprio cheque especial. É só uma ilusão. E, na verdade, é um subterfúgio para o devedor, que já está sendo devedor, não quanto mais, mas por conta de uma situação em que ele se engajou com o pagamento de outras coisas e acabou tendo seu nome negativado, e essa vantagem oferecida pela instituição de que você não precisa ter o nome limpo, e aí você acaba se utilizando daquilo e pagando 3, 4, 5 vezes mais os juros que você poderia pagar numa instituição particular se o cadastro positivo você tivesse. Então, isso também é um alerta para quem está hoje nos assistindo. Sim, com certeza. Não imagine que esse empréstimo ele é privilegiado, porque ele não é. Ele é muito mais caro do que os outros. Muito mais. Via de regra, é o que eu disse. Em torno de 10 a 15 vezes mais caro do que qualquer empréstimo pessoal para aquele que tem um cadastro positivo correto, ok? Para quem realmente tem uma garantia, por exemplo, de pagamento dessa dívida, os juros são bem menores do que esses praticados pelo mercado consignado. Muito menor. Dentro disso que nós estamos falando, a Deise Pastore Bilar colocou assim: minha mãe contratou um crédito consignado em, pasmem, 72 prestações. Ela foi ao banco e disseram que no contrato não tem seguro.
Ela faleceu dia 22 do mês passado e o INSS já suspendeu o benefício. Temos que pagar esta dívida? Olha, veja, existem algumas situações um pouco diferenciadas aí dentro dessa questão que, que a telespectadora está dizendo. Porque, veja, se a mãe faleceu, né, é muito difícil as operadoras não terem um seguro. Porque ela contrai 72 vezes, não imagina a idade da pessoa, mas imaginando que ela esteja de uma idade próxima da idade média do brasileiro. Ela contraiu uma dívida de 72 vezes, em torno de 5 anos, acho que é isso, eu não sei, não sou muito bom de conta, 6 anos, acho que vai dar isso. 6 anos de pagamento, já é meio previsível o fator morte, né? Ainda mais nessa situação de Covid, de outras situações. Então, raramente não se faz seguro. Normalmente ele faz, engloba no preço, faz o seguro sim, viu? A regra é essa. Porque ele engloba no preço, isso incluído no valor do empréstimo, ou seja, eles acabam ganhando mais ainda, porque isso tudo vai no pacote só. Mas imaginando hipoteticamente que ela não haja realmente o seguro, os filhos ou qualquer herdeiro jamais está obrigado a pagar as dívidas dos pais. O que os pais ou aquele falecido deixar de patrimônio para o beneficiário, para os herdeiros, etc., esse patrimônio sim pode responder pelas dívidas até o limite do débito. Imaginando hipoteticamente uma situação em que o falecido deixou uma dívida de 100 mil reais e ele tem um patrimônio de 50 mil reais. Tá? Então, esse patrimônio vai ser capturado, vai ser penhorado, vai ser bloqueado, mas vai ser utilizado de alguma forma para pagar essa dívida. Tá? Pagando essa dívida, e a 50 da diferença? Os filhos ficam obrigados a pagar? Não. Tá? Eles estão limitados ao patrimônio deixado pelo falecido. No caso do empréstimo consignado, pior ainda, realmente nenhum dos herdeiros está obrigado a pagar. Se houve realmente uma situação dessa, essas ligações, esse tipo de situação que eles mandam SMS, e estão dizendo, olha, estou numa reunião com o juiz, agora vem as mensagens assim, reunião com o juiz às 15 horas se você não pagar já. Né? A penhora da sua conta se você não pagar já, a dívida da sua mãe não está paga, vamos lá bloquear seus bens agora. Isso é mentira, isso é falso, isso é grave, isso é crime, né? E o consumidor, especificamente, deve tomar as providências junto à polícia, junto Não deve ao Procon. deletar uma mensagem como Não, essa? Não, em hipótese alguma. Guarda o máximo Guarda. possível e tomar as medidas cíveis cabíveis também para pedido de indenização. Porque a pessoa é coagida, se pega uma senhorinha, né, como é o caso da mãe, né, da espectadora, se pega uma senhorinha dessa que nunca teve uma dívida na vida, nunca teve nada, vem uma cobrança dizendo, olha, o juiz está reunido comigo às 15 horas e te mostra situações ela entra em desespero. que nós temos isso no escritório, ela entra em desespero, ela infarta, ela briga com os filhos, briga com os pais, ela fica uma louca. Enquanto ela não tiver o contato com essa pessoa e não pagar o que estão cobrando dela, ela não sossega. Né? Então, isso realmente é proibidíssimo, não pode acontecer. E no caso específico da pergunta dela, não. A dívida não fica para os filhos em hipótese alguma. Eles vão tentar executar de alguma forma. Ela fez um adendo aqui, ela colocou, ainda faltam 26 prestações. Ela não colocou o valor, mas que diz que ainda faltam 26 prestações. Não, ela não paga essas prestações. E se ela pagou alguma prestação dessa, ela tem direito de receber, inclusive, em dobro. Tá? Essa devolução junto à justiça, porque esse pagamento é indevido. Oh, interessante. Eu estou achando que nós vamos conversar mais aqui e esclarecer para as pessoas. Eu tenho aqui uma pergunta bem comprida até da Luciene Salerno. Ela coloca assim, obrigada por gostar do programa, viu? Gostaria de uma instrução. Fizemos um empréstimo com garantia de imóvel e estamos pagando as prestações mensais. Quando contratamos o empréstimo, nos passaram uma planilha onde os valores seriam amortizados. Mas, ao contrário, as prestações estão subindo. Descobrimos que é por conta do IGPM. Existe alguma forma de reverter isso? Eu penso que fomos enganados, porque nos mostram uma coisa e assinamos outra. Desde já agradeço, deixo aqui meu abraço de Brasília. É Luciene, né? Luciene. Luciene, primeira coisa, você tem que mostrar o seu contrato para alguém que consiga avaliar realmente o que foi acordado com a parte que fez o empréstimo. Para saber as condições que vocês negociaram. Ou seja, você pode procurar um advogado de confiança, pode procurar, de repente, até o Procon pode te ajudar, vários fatores, porque esse caso aqui é individualizado.
Quanto ao IGPM, realmente dá uma impressão para quem tem os contratos firmados, o reajuste pelo IGPM, de que a pessoa foi enganada, foi agredida, falaram a parcela seria um valor e aumentou muito. A questão do IGPM qual é? Com a pandemia, o índice de reajuste de preço IGPM aumentou demais, em decorrência da desvalorização do real frente ao dólar. O dólar subiu demais, os commodities perderam valor, né? Aumentaram de valor, na verdade, para exportação, e o IGPM subiu astronomicamente, acumulando, inclusive, em junho e julho, 38% no ano. Ou seja, todos os contratos regulados pelo IGPM aumentaram absurdamente por essa razão, pelo aumento do índice. Ninguém foi enganado, na verdade, houve um contrato. O que ela pode procurar? Uma revisão contratual, para que esse índice seja alterado para um outro índice mais favorável ao consumidor, que existem vários disponíveis no mercado e já aceitos, inclusive, pela Justiça atualmente, em decorrência do fato da pandemia. Não foi uma causa que ela deu para o contrato, para ela não dar conta de efetuar o pagamento, para ter dificultado o pagamento. Ela não perdeu emprego, não foi culpa dela. A culpa é da pandemia mundial, que realmente desregulou os índices de preço e o direito do consumidor a protege por esse motivo. Ela pode pedir alteração. Ela pode pedir revisão, do índice, revisão contratual. Então, como ela procura sim. um advogado ou PROCON, que você disse, PROCON né? também. Para fazer esse cálculo, essa revisão contratual. E fazer a solicitação dessa revisão. Revisão total do contrato. Entendi. Exatamente. Para ela não pagar essas parcelas, né? Nesse valor maior. Ou se pagar, depois ela pede o reembolso. Mas ela tem que procurar a ajuda de um profissional realmente, porque sozinha dificilmente a instituição vai adequar os valores. Vão enrolar, vão. Com certeza, aí o prejuízo vai ficando, né? Até interrompendo ela, mas existe até uma pegadinha, viu? E já que a gente está aqui para ajudar realmente o consumidor, para ajudar os telespectadores, a pegadinha é, vai e mete a boca, abre a boca, grita, tá? Porque as instituições, quer sejam as bancárias, quer sejam as instituições credoras desses títulos que regularam, que reajustaram seus contratos pelo IGPM, veículos, etc., aluguéis, etc., eles ficam quietinhos, falam, se vier, eu arrumo aqui, porque se for para a justiça, eu perco. Mas se não vier, eu aplico o reajuste e continuo. Eu mantenho o reajuste. Então grita, viu? Grita. Não é porque você está conseguindo pagar que você vai pagar uma coisa que se tornou incompatível com o seu orçamento mensal e etc. Então muita gente, olha, eu estou pagando 38%, até deu. com o acordado, né? Porque a pessoa faz uma programação, opa, peraí. Exatamente. Mesmo que eu tenha condições de pagar, mas isso está errado. É injusto, E eles estão né? ficando quietos, eles estão ficando quietos. Mas, na verdade, se você ligar, se você pôr a boca no trombone, literalmente, a grande maioria já fora da alçada jurídica, fora da alçada judiciária, já tem negociado e reajustado esses valores já. Nós temos mais coisas para conversar, mas eles vão ter que voltar um outro dia, porque não falamos de financiamento de veículos e tantas outras coisas que fazem parte desse endividamento do brasileiro. Mas já estou aqui fazendo o convite para vocês voltarem, para darmos sequência a esse esclarecimento para os nossos amigos e amigas que nos assistem. Será um prazer, com certeza estamos à disposição para ajudar as pessoas, né, esclarecer as dúvidas e ajudá-los realmente nessa parte técnica que muitas vezes as pessoas deixam de ganhar ou espremem o orçamento ou estão sofrendo realmente e uma pequena ajuda nossa já pode resolver o problema dela, né? Informação é tudo, doutora. Exatamente. Olha, eu quero agradecer aqui doutor Giovanni e doutora Cíntia por estarem conosco e o convite fiquem sentadinhos aí, porque vocês vão experimentar essa guirlanda de brownie que está magnífica. Esse vai ser o agradecimento. Esse vai ser o agradecimento.